Enquanto a primeira-dama Michele Bolsonaro, que é carinhosamente apelidada de Micheque, tenta espantar os demônios que dominam o seu marido para seduzir o eleitorado religioso, o terrivelmente evangélico, ou evangélico terrível, André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, faz de tudo para blindar o capetão. Na semana passada, ele suspendeu o julgamento de 20 recursos que seriam analisados nos próximos dias pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em inquéritos que têm como alvo o presidente da República e vários dos seus milicianos, como os deputados federais Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, e os empresários Otávio Facuri, do PTB, e Luciano Hang, o velho da van. O terrivelmente bolsonarista pediu mais tempo para analisar 10 recursos que seriam julgados no inquérito das fake news, em 8 no inquérito dos atos com pautas antidemocráticas realizadas no 7 de setembro do ano passado, em um sobre vazamento de dados sigilosos da Polícia Federal sobre o ataque ao sistema eleitoral em 2018, e em outro que investiga se o genocida cometeu crime ao associar a vacina contra a Covid-19 à AIDS. Todos esses recursos são referentes a decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que nessa terça-feira, dia 16, tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O terrivelmente evangélico visou atingi-lo. A maioria estava sob sigilo. A suspensão do julgamento, bancada pelo evangélico terrível, protege o fascista em um ano eleitoral nos seguintes processos, de acordo com uma reportagem, um levantamento feito pelo site UOL. Vazamento sigiloso. A ação investiga se Bolsonaro vazou informações de um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre as urnas eletrônicas, instaurado a partir de notícia-crime enviada pelo TSE para investigar as condutas do presidente e do deputado federal Felipe Barros, do PL do Rio de Janeiro, relacionadas à divulgação de dados por meio das redes sociais. No caso, Alexandre Moraes disse que houve tentativa de tumultuar o processo eleitoral. Aspas. Não havendo dúvidas, portanto, de que a divulgação de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal pelo presidente da República através de perfis verificados nas redes sociais teria o objetivo de expandir a narrativa fraudulenta que se estabelece contra o processo eleitoral brasileiro, com o objetivo de tumultuá-lo, dificultá-lo, frustrá-lo, impedi-lo, atribuindo-lhe, sem quaisquer provas ou indícios, caráter duvidoso acerca da sua lisura, escreveu o ministro. Outro processo, fake news. Entre os julgamentos que foram suspensos estão recursos do dono da van, Luciano Hang, dos deputados Daniel Silveira, PTB do Rio de Janeiro, e Bia Kicis, PL do Distrito Federal, e do presidente do PTB em São Paulo, o empresário Otávio Facuri. Os processos tratam de publicações com informações falsas nas redes sociais. Moraes disse ao PGR que a PGR não apresentou argumento minimamente apto a desconstruir o entendimento da decisão agravada. Esse inquérito está tramitando regularmente, tendo seu prazo sido prorrogado por 60 dias por meio de um despacho, de modo que deve-se aguardar o decorrer das investigações para análises incidentais trazidas pela Procuradoria-Geral da República, escreveu Alexandre de Moraes também. Outro processo, 7 de setembro, foram suspensos julgamentos relativos ao inquérito que trata da organização de atos de caráter antidemocrático no ano passado. Um dos recursos foi apresentado pelo deputado bolsonarista Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. Outro processo, HIV e vacina da Covid. 2 recursos estavam sendo analisados no inquérito que apura as declarações do presidente que ligaram a vacina contra a Covid-19 aos riscos de contaminação por HIV, o vírus da AIDS. Desses, apenas um foi suspenso por André Mendonça. Ao se manifestar no inquérito sobre o vazamento de dados sigilosos, Alexandre de Moraes negou um agravo apresentado por Bolsonaro contra a decisão inicial de abrir a investigação. Aspas. Além disso, esse inquérito está tramitando regularmente, tendo seu prazo sido prorrogado por mais de 60 dias por meio de despacho, de modo que deve-se aguardar o decorrer das investigações para a análise das questões incidentais trazidas à Procuradoria-Geral da República. Ou seja, tem um bocado de coisa para ser analisado,
né? E que o terrivelmente evangélico, ou evangélico terrível André Mendonça suspendeu em pleno ano da eleição. Ele realmente gosta muito de quem o indicou para o Supremo, deve muitos favores.